Olá pessoal, voltamos para darmos continuidade aí à nossa aula de biossegurança em ações de saúde e em se tratando de riscos que nós estamos comentando aí nesses videoaulas, nós agora vamos começar a falar sobre os riscos mecânicos ou os riscos de acidentes, que foi onde a gente parou no vídeo passado, tá bem? Em se tratando desse tipo de risco, que é o risco mecânico ou então o risco de acidente, são riscos que acontecem em decorrência de uma inadequação, muitas das vezes, de funções, de condições físicas e de condições tecnológicas que estão muitas das vezes impróprias, incapazes então aí de fazer a organização correta do trabalho, tá? Nós temos aqui a figura, claro que é uma imagem, né, ilustrativa de um acidente de trabalho, e mais para frente a gente tem vídeos também para que vocês possam estar aí entendendo sobre os riscos ocupacionais no geral, tá bom? Diante desse conhecimento do que são os riscos de acidentes, nós iremos conhecer agora quais são esses agentes de acidentes. Quem são, então, os agentes aí que estão predispostos a estar originando aí qualquer tipo de acidente em função do ambiente de trabalho desse cooperador, desse trabalhador, tá bem? Nós temos aqui no primeiro ponto um arranjo físico inadequado. Acompanhem comigo para que vocês possam estar entendendo. Um arranjo físico inadequado do ambiente de trabalho, máquinas que não têm proteção, não estão adequadamente funcionando, né? Então põe em risco aí o trabalhador. Iluminação deficiente também é um agente de acidente. Ligações elétricas deficientes, né, podendo ocasionar aí choque elétrico e até mesmo queimaduras. Armazenamento inadequado, aí nós temos mais aqui também alguns agentes, né, que são ferramentas defeituosas, o uso do EPI de forma inadequada também é um agente aí de risco de acidentes. Animais peçonhentos como escorpiões, aranhas, cobras e possibilidades de incêndio ou explosão. Nós temos outra figura ilustrativa aqui, no qual vocês estão percebendo que o trabalhador ele está fazendo algum reparo nessa parte aqui de cima, parece ser um ar-condicionado, e aí ele, ao invés de fazer o uso, né, da escada, é colocado então 3 baldes aqui de tinta, onde ele sobe e ali ele tenta manipular. É claro que isso aqui é só um vídeo, é só uma foto ilustrativa, na realidade, claro que é até impossível subir sozinho, né, nesses baldes para que possa fazer então um reparo aqui nesse ambiente, né, mas às vezes as pessoas querem fazer as gambiarras da vida, né, querem inventar meios aí para poder conseguir fazer aquela atividade de trabalho e acaba dando nisso, né? Então é interessante que se faça o uso dos equipamentos de forma correta, dos materiais de forma correta, tá bem? E aí, como consequências, nós podemos estar aqui colocando para vocês que são, né, as consequências gerais: acidentes e desgaste físico de forma excessiva, curto-circuito através de choques elétricos, né, uma má colocação aí, olha só, numa tomada, quantos aparelhos não estão ligados. Isso aqui vai gerar uma supercarga aqui, podendo gerar então um curto-circuito. Incêndios, queimaduras e acidentes fatais, acidentes por estocagem, né, de materiais sem observação das normas de segurança. Então, é um risco muito grande quando se trabalha de uma forma desatenta e principalmente de uma forma com que esteja aí presente equipamentos que não são confiáveis, não são seguros. Muitas das vezes os empregadores eles não querem gastar tanto assim com tecnologias novas sobre determinados maquinários, e isso também é um fator de risco, né, para o trabalhador. Então é importante que tenha aí que seja tanto beneficiado o trabalhador quanto o empregador, porque ambos vão agregar lucros aí, né, para a empresa, tá certo?
E aí nós trouxemos agora um vídeo pequeno sobre o resumo geral dos riscos ocupacionais, e eu gostaria que vocês atentassem para esse filme, que é pequeno, só para deixar bem fechadinho aí a questão da definição geral sobre os riscos, sobre cada tipo, o risco físico, o risco químico, biológico, o risco ergonômico e de acidentes, tá bem? Vamos lá acompanhar o vídeo? O primeiro é o risco de acidente, tá bem, pessoal? Ainda, né, se falando do risco de acidente, agora nós iremos para o ergonômico. No ergonômico acontece por integração entre o homem e o trabalho, com foco na eficiência das condições de conforto, limitações físicas, psicológicas, organizacionais do trabalhador e de seu ambiente. A carga horária é muito intensa, a jornada de trabalho, você tendo que vencer a demanda. E aí a coluna já começa a emitir sinais de desconforto. É bem interessante esse filme de desenho porque mostra bem mesmo o que acontece na realidade. Vai ficando um trabalho exaustivo. Agora nós iremos para o risco biológico. As bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus no geral, né? São os agentes biológicos. Percebam que não faz o uso do EPI. E assim ele manipula, né, de forma inadequada, sem fazer o uso da máscara, da luva. Risco químico. As substâncias, compostos, substâncias de produtos químicos, através de poeiras, fumos, névoas, né? E por exposição do trabalhador, onde ele irá absorver essas substâncias químicas, esses compostos químicos. Também não está fazendo uso dos EPIs. Manipula essa substância química. E aí, infelizmente, ele adoece. Risco físico agora.
forma bem resumida para vocês, diversas formas de energia envolvendo os trabalhadores, como ruído, vibrações, pressões, radiações, no geral. Olha, e altas temperaturas, né? E acontece então o acidente. Bem interessante o vídeo. Espero que tenha aí ficado, né, de forma resumida, entendida, tá bem? Sobre os tipos de risco que nós vimos, riscos físicos, químicos, biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. E agora eu trago para vocês o estudo dirigido, que é um exercício também para vocês colocarem aí no material, no caderno de vocês, que vocês façam essas anotações. Essas atividades que nós estamos expondo através dos vídeos, elas vão servir de certa forma para a revisão da nossa primeira avaliação. E aí eu coloquei para vocês aqui 5 perguntas sobre os riscos ocupacionais, tá bem? Na primeira pergunta, eu peço para que vocês pesquisem sobre os riscos biológicos e quais são as consequências à saúde do trabalhador, né? Quem são esses riscos biológicos? Quem são os agentes biológicos? O que é que eles podem trazer como dano à saúde do trabalhador? Então, na primeira pergunta, é isso que vocês devem estar expondo e entendendo, né, a questão acima de tudo. Não é decorar, é aprender. E a gente aprende observando outras fontes também, né? Outras fontes de informação também, que é importante, tá? Nós temos aí na segunda pergunta sobre a questão dos riscos físicos. Na sua concepção, quais são os mais prejudiciais à saúde do trabalhador? Ou seja, dentre os riscos físicos, quais são aqueles que, de acordo com a sua concepção, daquilo como que você acha que é mais prejudicial à saúde do trabalhador? Então, essa pergunta é bastante pessoal, eu gostaria que vocês expusessem de forma sincera, né, de acordo com o que realmente vocês acham que é mais prejudicial à saúde desse trabalhador. Na terceira pergunta, nós pedimos aí, então, quais são os riscos ergonômicos e quais as principais consequências à saúde do trabalhador. Você pode também estar definindo o que é o risco ergonômico e, de forma geral, o que é que ele traz como consequência danosa à saúde desse trabalhador. Ok, pessoal? Na quarta questão, descreva sobre os riscos de acidentes e suas consequências à saúde do homem. Para você me descrever de forma geral o que são os riscos de acidentes ou mecânicos, que é a mesma coisa, e as consequências à saúde do trabalhador, tá bem? Na quinta pergunta, discorra sobre os riscos ocupacionais. Discorrer é você falar sobre os riscos ocupacionais de forma geral. Você pode também estar fazendo nessa quinta pergunta aí uma junção, um resumo de tudo que a gente viu nessa videoaula sobre os riscos ocupacionais, estabelecer aí a importância do uso dos EPIs. Vocês perceberam no vídeo que o trabalhador, né, ilustrativo, ele realiza suas atividades ocupacionais, porém ele não realiza da forma correta, ele não usa os EPIs, né? Então ele fica exposto. Ele até pode receber essas orientações de fazer o uso adequado dos EPIs, mas não faz o uso. E isso é muito difícil no dia a dia, no ambiente de trabalho, principalmente vocês técnicos de segurança do trabalho, porque vocês estão ali como agentes orientadores, né, informadores ali naquele momento,
E aí o trabalhador muitas das vezes não entende o porquê do uso do EPI, né? Ele não consegue entender a logística aí, então, do uso do EPI para desenvolver aquela determinada atividade. Muitas das vezes, se você até perguntar para o trabalhador, eles vão dizer que se fizer o uso do EPI, digamos, a máscara, ele não vai conseguir desenvolver a sua atividade porque fica se sentindo sufocado e muitas das vezes ele se expõe ao risco, né? E aí a gente está vivendo uma pandemia, a gente pode trazer para o risco de adquirir a Covid-19, né? Você não fazendo o uso adequado da máscara. Então é importante que haja conscientização. Claro que ninguém vai conscientizar ninguém. Isso aí é algo que é individual, mas a gente pode contribuir para que esses riscos eles sejam minimizados. A gente não consegue eliminar, a gente já aprendeu aqui nas primeiras aulas que a gente não consegue eliminar na sua totalidade os riscos existentes num ambiente de trabalho, mas a gente consegue minimizar esses riscos tomando medidas adequadas aí, principalmente medidas de segurança, no que diz respeito tanto ao próprio trabalhador, quanto também ao técnico de segurança do trabalho, informando aí, fazendo esse processo educativo, né, com os trabalhadores. E isso é de suma importância, tá? Então façam esse levantamento dessas informações, coloquem esse estudo dirigido aí no caderno de vocês, anotem. Toda atividade que eu peço para vocês desenvolverem serve como uma contribuição aí no que diz respeito à nota, né? Ela é complemento de nota. Então é bom que vocês façam, que vocês organizem, porque quando nós voltarmos presencialmente, a gente possa estar aí colocando essas pontuações extras para vocês. É bom que vocês façam, né? Então, não se esqueçam de dar uma olhadinha, né, em cada risco ocupacional, quais são os agentes causadores de risco, diferença aí entre os riscos ocupacionais, a forma de prevenção a gente aborda também na nossa avaliação. A gente traz também muita informação na nossa prova sobre definições gerais de biossegurança, sobre as medidas de biossegurança. Então é importante que vocês adotem, né, essas informações para que vocês possam se dar bem aí na nossa disciplina de biossegurança em ações de saúde, tá bem, pessoal? A gente vai ficando por aqui com o vídeo. E aí, qualquer informação de dúvida pode entrar em contato, tá certo? E até a nossa próxima videoaula, tá bem, pessoal? Tchau, tchau!